Urgente! Sinais indicam que o terceiro templo pode ser construído em breve. Isso é surreal. Graça e paz, amados irmãos. Quero iniciar esta mensagem com uma palavra profética da Escritura. E edificarão o templo do Senhor, e terão conhecimento de que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Zacarias 6,15. Algo grandioso pode estar acontecendo. Os sinais apontam para a possível construção do terceiro templo em Israel, algo que muitos estudiosos acreditam estar ligado ao cumprimento das profecias bíblicas. Será que estamos testemunhando um marco histórico e profético diante de nossos olhos? Vamos analisar os acontecimentos recentes e o que isso significa para o futuro da humanidade. Antes de continuarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Nos comentários fixados estará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler o seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora, sem mais demora, vamos direto ao tema desta mensagem. Um vídeo urgente está viralizando, alertando sobre a possibilidade de o terceiro templo ser construído em breve em Israel. Muitos acreditam que estamos vendo sinais proféticos se cumprindo diante de nós. Se isso realmente acontecer, será um marco histórico para o cumprimento das profecias bíblicas. Este é um tema que desperta grande expectativa e nos leva a refletir sobre os tempos em que estamos vivendo. A Bíblia nos conta que há várias maneiras que uma pessoa pode se impurificar. Uma delas é tocando em um morto ou em uma sepultura. E vejam que justamente aqui ao nosso lado começa um grande cemitério judaico. E se a pessoa estava impura, ela não poderia participar dos serviços do tabernáculo, do templo e de Deus. E por isso, no livro de Números, Deus instrui Moisés e Arão a como se podia purificar alguém. E isso era feito justamente com o sacrifício de uma vaca vermelha. Vamos agora ouvir este versículo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar, e este a levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Nós ouvimos que a novilha era sacrificada, queimada e as cinzas misturadas com água, e esta água era chamada água purificadora. E vejam que está escrito que isto será por estatuto perpétuo ao povo de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Então, para aqueles que achavam que a vaca vermelha, que a novilha vermelha era algo somente de um passado distante e não pode ser reavivado, vejam muito bem o que está escrito na Bíblia,
que será por estatuto perpétuo. E por isso o vídeo de hoje vai falar não somente do passado, mas também do presente e do futuro. Mas por que estamos falando deste assunto justamente aqui? Por que viemos ao Monte das Oliveiras para contar a história das novilhas? Porque justamente aqui neste monte era onde eram feitos o sacrifício da novilha vermelha. E o local exato do sacrifício nós já vamos conhecer juntos. Os sacrifícios e ofertas normais eram sempre feitos dentro do tabernáculo ou dentro do templo de Jerusalém. Exemplos disso são, por exemplo, o altar de incensos ou o altar do pátio do templo. E eles ficavam aonde? Exatamente aqui atrás de nós, onde nós vemos a cúpula dourada, é onde ficava o primeiro e o segundo templo de Jerusalém. Então, o altar de incenso ficava dentro do que hoje em dia é o Domo da Rocha, e o pátio do altar, onde eram sacrificados a maior parte dos animais, era na frente do Domo Dourado. E justamente nesta questão, o sacrifício da novilha vermelha era uma exceção, porque obrigatoriamente o sacrifício precisava ser feito fora do arraial ou fora da cidade. E vejam justamente onde nós estamos. Aqui atrás nós vemos a muralha original da cidade. Isso quer dizer que nós estamos fora da cidade na época do primeiro e do segundo templo de Jerusalém. E justamente aqui no Monte das Oliveiras era feito o sacrifício, e agora nós juntos vamos caminhar até este local. Venham comigo. Se vocês gostam dos vídeos aqui do Israel com a Aline, eu tenho certeza que vocês irão amar o nosso curso. Acabamos de lançar o curso da História de Israel. Nós aprendemos juntos a história desde a época de Abraão e até os dias de hoje. O primeiro módulo já está disponível para vocês assistirem. E todas as quartas-feiras há aulas inéditas e exclusivas. O conteúdo realmente está de primeira linha. Nós nos baseamos na Bíblia, arqueologia, textos históricos e também em pesquisas acadêmicas. Não percam esta oportunidade de conhecer Israel ainda mais a fundo junto comigo. O QR Code está agora aqui na tela e o link na descrição e no primeiro comentário. Nos vemos então nas nossas aulas, mas por enquanto vamos agora seguir conhecendo a história das novilhas vermelhas e do Templo de Jerusalém. Vamos lá! O complexo que estamos entrando se chama Dominus Flevit, que significa o Senhor chorou. Isso porque foi aqui que Jesus chorou quando estava se aproximando da cidade, no domingo da entrada triunfal. Isso está relatado em Lucas 19. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: "Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos." E eu acredito que não seja uma coincidência que o local que Jesus chorou era justamente onde antes era feito o sacrifício das novilhas vermelhas para a água purificadora. E justamente a questão da novilha vermelha, ou melhor dizendo, da possível volta do sacrifício das novilhas vermelhas, é uma questão extremamente polêmica. E há duas opiniões principais. Por um lado, aqueles que são a favor da volta dos sacrifícios usam justamente a Bíblia como base, porque está claramente escrito que este é o estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitam no meio deles. Não é para todas as nações, mas aqui em Israel deve ser um estatuto perpétuo segundo a Bíblia.
Mas, por outro lado, há pessoas que são completamente contra a volta de qualquer tipo de sacrifício. E isso inclui o sacrifício das novilhas vermelhas, pois eles consideram que depois que Jesus veio, isto já não é mais necessário. E realmente há uma grande discussão teológica em torno desse assunto. Vejam a vista que há deste local, e a vista justamente é muito importante para compreendermos a história. Está escrito na Mishnah que quando o sacerdote fazia o sacrifício da vaca vermelha, ele precisava olhar para a entrada do templo de Jerusalém. E onde ficava o templo? Exatamente onde está o Domo da Rocha. E onde ficava a entrada do templo? Para o leste, justamente para a direção que nós estamos. Então, olhem para o Domo da Rocha. Imagine no local dele o templo, que era ainda mais alto, e a entrada na nossa direção. Então, nós sabemos que esta área tem que ser a área do local do sacrifício e não pode ser mais baixo. Por quê? Porque se nós estamos parados mais embaixo, olhando para cima, as muralhas tapavam a entrada do templo. Então, nós estamos no local correto. E também, se nós pegamos o livro de Números, está escrito que o sacerdote pegava o sangue da novilha e ele aspergia 7 vezes na direção da entrada do templo. Esta área se encaixa perfeitamente com a descrição da Bíblia e das fontes históricas. Então, imaginem que aqui podia se sacrificar a novilha vermelha, preparar as cinzas e a água para purificar o povo, os sacerdotes, o templo e os seus utensílios. Mas a última vez que isso aconteceu foi há mais de 2000 anos. E desde então não se pôde fazer por uma série de fatores que impediam. Porém, depois de 2000 anos, pela primeira vez, parece que tudo começou a se alinhar para permitir que isso volte a acontecer. O que exatamente é necessário para que este sacrifício possa acontecer? Primeiramente, o animal não pode ser qualquer novilha, tem que ser uma novilha completamente vermelha. E quando nós falamos de vermelha, pessoal, não é vermelha do cor, por exemplo, do meu chale, e sim é uma cor natural, que é um marrom avermelhado. Além disso, ela precisa ser perfeita, não pode ter nenhuma mancha, ferida, cicatriz ou deformidade. Tem que ser uma fêmea, quer dizer, uma vaca e não um boi. Nunca pode ter sido usada para nenhum tipo de trabalho ou carga. E precisa ter no mínimo 3 anos de idade. E vejam esse número 3 que é muito importante, vamos voltar para ele daqui um pouco. E por muitos séculos se procurou uma novilha que se encaixasse com todos estes requisitos, mas não se encontrava. Isto até quando especialistas do Instituto do Templo de Jerusalém voaram até o Texas, nos Estados Unidos. E lá encontraram um fazendeiro cristão que conseguiu criar não uma, mas sim 5 novilhas vermelhas perfeitas. E em 15 de setembro de 2022, elas foram trazidas a Israel. E nós já mostramos elas para vocês aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima para vocês assistirem. E vejam que de 2022 a 2025, justamente estão agora passando os 3 anos. E as novilhas então tinham menos de 1 ano de idade. Quer dizer que neste ano, em 2025, as novilhas todas completam 3 anos de idade, que é o que nós falamos a idade mínima. Porém, das 5 novilhas que chegaram em 2022, 2 foram desqualificadas. Mas isso ainda significa que pela primeira vez em mais de 2000 anos, nós temos novilhas preparadas, qualificadas para o sacrifício da novilha vermelha. E não temos somente uma, e sim 3 que estão
perfeitas e prontas para o sacrifício. E 3 novilhas aptas pode soar pouca coisa, mas não é de maneira nenhuma. Primeiro, porque a gente só precisa de uma para o sacrifício. E também porque durante toda a história do povo de Israel, somente 9 novilhas foram sacrificadas. A primeira na época de Moisés e Arão, e a última antes da destruição do segundo templo. E estas 3 novilhas são justamente a chave para o terceiro templo. Isto porque o templo só pode ser reconstruído e principalmente reinaugurado se ele estiver puro. Se precisam purificar os sacerdotes, o templo em si e os utensílios. E parte dos utensílios já foram reconstruídos. Justamente mostramos parte deles aqui no canal. Mas esses utensílios não servem de nada se eles estiverem impuros. E eles estão. Nós precisamos da água purificadora feita com a cinza da novilha vermelha para que eles possam ser utilizados. Mas agora, se nós já temos as novilhas prontas e qualificadas, o que mais falta para que o sacrifício seja realizado? Se precisa para realizar o sacrifício um sacerdote que já esteja puro, o que é um desafio gigantesco, porque praticamente toda a população da humanidade hoje em dia é considerada impura segundo a Bíblia. Por exemplo, todos nós temos impureza de mortos. Não só aquelas pessoas que foram a um velório ou um cemitério, todas as pessoas que nasceram dentro de um hospital. Se nós pensarmos no hospital, um ambiente fechado, que sim, há pessoas que já não estão vivas dentro dele. Então, qualquer bebê que tenha nascido em um hospital já é automaticamente considerado impuro. Então, nós precisamos de uma pessoa que seja descendente de Arão, pertencente à tribo de Levi, e que nunca esteve próximo a um morto, nunca entrou em um cemitério e nem nasceu em um hospital. E justamente parte do trabalho do Instituto do Templo nesses últimos anos foi encontrar algumas poucas pessoas, mais especificamente 2 pessoas que se encaixam nesses critérios. Então o Instituto do Templo sabe quem são essas pessoas, mas a identidade deles, por enquanto pelo menos, é mantida em segredo. Nós temos então as novilhas preparadas, os sacerdotes escolhidos e, se precisa, também do terreno. O terreno que nós estamos agora, ele pertence ao Vaticano e, obviamente, eles não vão permitir que o sacrifício seja feito aqui, mas esta área continua aqui para o outro lado, atrás deste muro. E justamente o terreno que está ao lado desse foi comprado por uma organização ligada ao terceiro templo. A organização se chama Uvnei Yerushalayim e eles compraram o terreno. O terreno, por enquanto, está vazio, mas o terreno existe e foi comprado. O que falta é muito simples. Falta o altar em si, madeira de cedro, isopo, que é uma planta relativamente comum em Israel até os dias de hoje, e falta a lã vermelha. Realmente coisas muito simples e relativamente fáceis de serem conseguidas. E por isso, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, não há nenhum empecilho para o sacrifício das novilhas vermelhas. Porém, tendo dito isso, apesar de não haver nenhum empecilho, nenhum impedimento real, não há nenhuma data marcada para que isso aconteça. E é importante eu destacar isso, porque eu quero vir aqui e falar a verdade para vocês, mas somente a verdade. Porque há muitas especulações e muitas fake news rolando aqui na internet. Eu lembro que no ano passado pessoas começaram a dizer: não, vai acontecer o sacrifício, com certeza a data vai ser na Páscoa Judaica de 2024. E a Páscoa Judaica de 2024 já veio e já passou, nós estamos quase na Páscoa de 2025,
mas realmente a data não foi marcada. Também uma coisa que eu vi rolando muito aqui na internet são imagens deste altar. Este altar que vimos na foto, ele fica próximo a Jericó, ele não fica nem em Jerusalém. Então a localização dele está completamente errada e segundo também é outro tipo de altar. Ele é o que se chama Mizbeach HaOlah. Em português se traduz como o altar do holocausto. E ele é uma réplica do altar que ficava no pátio do Templo de Jerusalém. E ele já foi usado, mas somente para ensaios. E a propósito, ele foi construído em 2009, bem antes das novilhas vermelhas terem sido encontradas no Texas. Esse altar não tem absolutamente nada a ver com o sacrifício das novilhas. Vamos deixar bem claro que o altar do sacrifício da novilha vermelha não será um altar de pedra nem metal. Ele tem que seguir as instruções bíblicas. Ele tem que ser um altar de madeira que é queimado junto com o sacrifício. Vejam justamente nessas ilustrações e a gente pode entender melhor como ele se parecia e que não tem absolutamente nada a ver com o altar próximo a Jericó. E este tipo de altar, o tipo usado para a novilha vermelha, não foi construído em Israel nos últimos 2000 anos. O próprio terreno que foi comprado para o sacrifício, nele não há altar nenhum. O altar construído próximo a Jericó, ele existe, ele é verdadeiro, porém ele não é o que muitas pessoas falam. Ele não tem absolutamente nada a ver com a novilha vermelha. Aquele altar pode ser usado para um altar de ensaios, mas ninguém realmente imagina usar um altar de Jericó e encontra a Bíblia para fazer sacrifícios. Então ele está lá para ensaio, para preparações, mas nada realmente a ver com o nosso assunto do dia de hoje. E mais uma coisa, contando que nós temos tudo agora preparado ou disponível para o sacrifício das novilhas vermelhas, mesmo que isso seja feito, isso não quer dizer que no dia seguinte o terceiro templo de Jerusalém vai ser construído. As novilhas são a chave que vão permitir abrir e se reutilizar o templo. Mas há algumas coisas que faltam para o terceiro templo e a principal é o local. Vejam que nós vemos aqui atrás. O terceiro templo tem que ser construído no mesmo local que ficava o primeiro e o segundo. E o terreno nos dias de hoje não está disponível, pois o domo da rocha, a cúpula dourada, que pertence aos muçulmanos nos dias de hoje, está neste local. Então, apesar de a novilha vermelha parecer que está se aproximando, isso ainda não quer dizer que com certeza o Templo de Jerusalém será construído ainda este ano. Sem a vaca vermelha não há o terceiro templo e sem dúvida nenhuma estamos mais próximos disso que estivemos nos últimos 2000 anos. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para você participar das nossas campanhas de fé e compartilhar os testemunhos de vitória com outros irmãos. É uma oportunidade especial para você e sua família se fortalecerem espiritualmente, unidos em oração e buscando cada vez mais a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 10:25: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos mutualmente. Participar de um grupo de oração não só fortalece sua fé, mas também te aproxima de pessoas que acreditam no poder restaurador do Senhor. Cada testemunho é uma prova viva de que Deus ainda realiza milagres, e cada oração feita em unidade move o céu em nosso favor. Então, permaneça firme na sua jornada espiritual. Continue buscando a presença de Deus e se fortalecendo através da oração. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você e sua família, trazendo bênçãos e proteção em cada passo do caminho.